Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Oswaldir Ramos, eu sou presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e sou também presidente do FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Quero agradecer a participação nessa live de todas as senhoras e todos os senhores, professores, gestores, enfim, todos os profissionais da educação que nos assistem nesse momento. Quero agradecer o professor Eduardo Deschamps, conselheiro do Conselho Estadual de Educação e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Implementação da BNCC e da regulamentação e implementação do novo ensino médio. Quero agradecer muito, exatamente pela gentileza dele estar conosco essa tarde, conversando e orientando sobre a BNCC e a implementação do novo ensino médio. Quero, da mesma forma, agradecer o presidente do SINEP, o Marcelo Batista de Souza, que nos apoiou na realização dessa live. Mas antes de passar a palavra ao professor Eduardo Deschamps, eu quero, em nome do Conselho Estadual de Educação, parabenizar a todas e a todos os nossos mantenedores de instituições privadas, professores, alunos, familiares, enfim, a todos que, de uma forma muito corajosa, estão sabendo suplantar todas as dificuldades que, infelizmente, a pandemia da Covid-19 trouxe para as nossas vidas. Foram e estão sendo difíceis esses dias, né? Dias angustiantes que tiveram já início no dia 16 de março de 2019. Eu lembro, Marcelo, eu não sei se ele ainda chegou, ele tinha um outro compromisso, que no dia 16 de março do ano passado, quando estávamos reunidos no gabinete do secretário de Estado da Educação, nós estávamos ali em meio a inúmeras incertezas, numa demonstração clara da nossa perplexidade diante do que viria pela frente, além da certeza de que as dificuldades não seriam por poucos dias, né? Essa que é a grande verdade. Foi pensando assim que já no dia 19 de março de 2019, portanto, 2 dias apenas depois, o Conselho Estadual de Educação aprovou a resolução 0009 de 2019, permitindo o ensino remoto em Santa Catarina. Essa resolução do Conselho Estadual de Educação trouxe a segurança devida e, com isso, garantimos para as instituições que assim desejaram, naquele momento, a oferta do ensino remoto, possibilitando a continuidade das atividades escolares e a preservação de centenas, eu diria, de empregos e empreendimentos. Outra preocupação muito grande naquele momento era a não disseminação do vírus, né? Contribuir com a saúde, mas também não poderíamos deixar perder o ano letivo de 2020, 2021 e, quem sabe, até 2022. Estamos convictos que o Conselho Estadual de Educação agiu com bom senso, serenidade e, sobretudo, com muita, mas muita responsabilidade. E a outra certeza é que a educação, no pós-pandemia, estará muito mais preparada e conectada com os novos tempos que estão por vir. Nesta direção, o Conselho Estadual de Educação criou uma comissão especial denominada de Comissão Especial de Acompanhamento e Implementação da BNCC e da Regulamentação e Implementação do novo ensino médio, composta pelos conselheiros Eduardo Deschamps, Felipe Felizbino e Raimundo Zumbrick, que durante todo esse tempo têm se dedicado a orientar as instituições, professores,
alunos e familiares. Foram inúmeras, centenas de consultas que chegaram ao Conselho Estadual de Educação, seja na educação básica, seja no ensino superior. Consultas que não se restringiram somente a essa comissão especial, mas a todas as comissões do Conselho Estadual de Educação. Comissão de Educação Profissional, Comissão de Educação à Distância, Comissão de Educação Superior, legislação e normas, enfim, nenhum pedido de orientação que chegou ao Conselho Estadual de Educação ficou sem resposta. Mas a vida segue. E um novo ensino médio está aí, né? E a sua implementação, a princípio, já com data prevista para o ano de 2022. O Conselho Nacional de Educação já aprovou a BNCC da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E, da mesma forma, o Conselho Estadual de Educação já aprovou o documento do currículo do território catarinense. O documento do currículo do território catarinense da educação infantil e do ensino fundamental foram aprovados já em 2019, por meio do parecer 117 e a resolução 70. E o documento do currículo do território catarinense do ensino médio também foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação no último dia 9/3/2021, por meio do parecer 40 e resolução 004. Portanto, tudo leva a crer que já em 2022, o novo ensino médio aprovado lá em 2017 deverá efetivamente ser implementado. Pensando assim e objetivando contribuir com as orientações necessárias para as instituições privadas, o Conselho Estadual de Educação propôs essa live de orientação para implementação do novo ensino médio. Temos muitos, mas muitos desafios mesmo em relação ao novo ensino médio. Projeto de vida, itinerários formativos, formação integral, distribuição de carga horária, oferta de atividades por EAD, parcerias, mobilidade do estudante entre uma escola e outra, enfim. Existe um número bastante vasto de possibilidades e que merecem um entendimento melhor sobre tudo isso. Como eu já falei anteriormente, esse novo ensino médio foi proposto no Brasil em 2017, a partir da aprovação da Lei 13.415, que alterou a LDB. E por quê? E por que esse novo ensino médio? Por uma razão muito simples. O modelo atual, ele já não atrai mais o estudante. O aproveitamento e os resultados são muito aquém do esperado. Em suma, o que se observa é que o modelo atual não atende mais às expectativas do estudante. Tem muitas disciplinas fragmentadas e muito pouca flexibilidade. Na verdade, é um modelo de uma configuração praticamente única no mundo. Uma das características mais importantes da reforma é que ela praticamente não impõe um modelo padrão de ensino médio. Entretanto, essa abertura, em muitos casos, pode representar um grande desafio para o equilíbrio das diferentes formas de oferta. É necessário a garantia da equidade para todos os estudantes. Por exemplo, a transferência de estudantes entre escolas e redes, sem que haja perda para o seu percurso de aprendizagem. Dito isso, e sem mais delongas, vamos passar a palavra para uma das personalidades, ao meu juízo, e tenho certeza de todos os colegas que nos cercam. No Brasil, hoje, entendemos ser uma das pessoas mais preparadas para nos ajudar a entender todo esse processo de implementação do novo ensino médio, o professor Eduardo Deschamps. Com ele, estarão contribuindo na condução dos trabalhos o conselheiro Felipe Felizbino e a secretária da comissão, a assessora Andréia Boabay. Desejo, em nome do Conselho Estadual de Educação,
uma boa tarde de trabalho a todas as senhoras e todos os senhores. Eu passo, então, a palavra ao professor Eduardo Deschamps. Professor Eduardo. Muito obrigado, presidente. Queria aproveitar, cumprimentar todas e a todos que nos acompanham, né, nessa live, mas principalmente aos meus colegas de comissão, né, os conselheiros Felipe Filisbino e Raimundo Zumblick, que têm trabalhado bastante conosco nesse processo. Agradecer também ao Sérgio, né, que lá do Conselho Estadual de Educação está fazendo todo o trabalho operacional para que a gente possa realizar essa live, junto com a Andréia, que é a secretária da nossa e assessora técnica da nossa comissão, que depois eu vou fazer algumas informações para vocês, que é a Andréia que vai processar e organizar todo esse trabalho, tá? Bom, presidente, primeiro dizer, né, de que eu vou fazer uma apresentação aqui, que deve levar em torno de 40, 50 minutos, e ao mesmo tempo está aberto, então, para que vocês possam registrar perguntas, que depois eu acho que vai ser o conselheiro Felipe e o Raimundo, né, que vão passar para mim, e aí na segunda parte, então, a gente entra com a questão das perguntas para conversar com todos vocês, né, mas dizer que é uma honra poder conversar com todos e poder fazer esse trabalho de orientação, né, em relação ao novo ensino médio. Eu que tive o privilégio de, desde 2012, trabalhar nesse processo, ainda como secretário de Educação aqui de Santa Catarina, e depois como membro do Conselho Nacional de Educação, e agora também, né, já vinha desde 2011 como membro do Conselho Estadual de Educação, mas mais recentemente como membro dessa comissão designada pelo presidente Oswaldir, que eu não vou repetir o nome que vocês viram que é um nome grande, né? Mas a gente conhece mais como a comissão da BNCC e do Novo Ensino Médio, né, Felipe e Raimundo? Então a gente vai fazendo esse trabalho aqui e apresentar para vocês. Eu vou dividir com vocês uma tela. A minha apresentação, ela vai se dividir em 5 blocos, tá? O primeiro bloco diz respeito ao marco legal, bem rapidamente, só mostrar toda a relação. O segundo, sobre o currículo, falar um pouco sobre o currículo e o que nós normatizamos acerca do que pode e o que não pode ter no currículo do novo ensino médio. Na sequência, falar um pouquinho sobre a organização de oferta, porque existem muitas possibilidades de atividades que podem ser feitas fora da escola, como isso deve ser computado pela escola, as parcerias, o EAD. Depois tem uma parte sobre mobilidade e transferência de estudantes, que normalmente é uma dúvida que muitas escolas têm, então também nós temos um item normatizado sobre isso na Resolução 93, e eu finalizo com alguns aspectos referentes à implementação, principalmente no tocante ao que as escolas, né, particularmente privadas, deverão fazer em relação à sua autorização de oferta do novo ensino médio, se as escolas que já têm autorização precisam mandar algum documento para o Conselho Estadual de Educação, aquelas escolas que não têm autorização ainda, que vão pedir autorização, como é que elas devem proceder, isso tudo eu vou comentar na parte final, então, da apresentação, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a janela, né, para a gente poder fazer a apresentação. Não sei se já está aparecendo para vocês aí, o pessoal pode depois indicar para mim, tá? E agora deixa eu compartilhar ela em tela cheia, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, esse aí, para quem não conhece, é o mosaico, né, que é o mural lá do Conselho Estadual de Educação, né, presidente Oswaldir? A gente até está com saudade de estar presencialmente lá, nós temos feito todas as nossas reuniões de maneira virtual, né, desde o ano passado, e procuramos atender a todas as demandas que existem, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa regulamentação do Conselho com vocês. Como eu disse, começando pelo marco legal e normativo, né, é bom ter em mente de que há necessidade de se observar todas essas normas aqui. Não apenas olhar para a norma de Santa Catarina, ainda que em que pese a norma de Santa Catarina, ela reproduzir muito das normas nacionais, e nós fizemos isso depois de todo um debate que nós realizamos com representações do Cinep, representações da Secretaria de Educação, representações de universidade e até de entidades relacionadas às escolas técnicas no estado de Santa Catarina, onde nós discutimos quais os itens que seriam ou não normatizados pelo Conselho Estadual de Educação, uma vez que a lei e as DCNs, elas remetem aos sistemas de ensino, e por sistemas de ensino entenda-se aquilo que está na LDB, Conselho, que é o órgão normativo, e os órgãos executivos, que é a Secretaria de Educação e a rede privada. Nós debatemos, então, ao longo de algumas reuniões, quais itens seriam ou não regulamentados pelo Conselho e quais ficariam por responsabilidade das próprias instituições, né? Da mesma maneira como não adianta olhar apenas a Lei 13.415, que foi a lei que alterou a LDB e se relaciona com a reforma do ensino médio,
porque ela precisava de uma série de regulamentações adicionais, que foram feitas através das DCNs, que é a resolução da Câmara de Educação Básica do CNE número 3, de 2018, da BNCC, parte do ensino médio, que é a resolução do Conselho Pleno do CNE, de número 4, de 2018 também, dos referenciais para elaboração dos itinerários, que é uma portaria do Ministério da Educação de 2018, das mais recentes, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica, que é uma resolução do Conselho Pleno do CNE número 1 deste ano, homologada este ano, aprovada no ano passado, ainda quando eu estava no Conselho Nacional de Educação, mas apenas homologada esse ano. Isso, e essa resolução ela cabe para quem for oferecer itinerário técnico profissionalizante. Tem um conjunto de normas complementares em elaboração pelo CNE, de oferta de artes, né, estudos de artes, de computação, e também algumas regulamentações para quem está em privação de liberdade e assim por diante. E aí tem as normas específicas aqui de Santa Catarina, que é a Resolução 93 e a Resolução número 4, né, que estabeleceu o currículo base do território catarinense do ensino médio, a partir do documento encaminhado pela Secretaria Estadual de Educação. Então, esse é o conjunto de documentos. Vocês vão ver que o currículo base do território catarinense não é obrigatório de ser seguido pelas escolas privadas, mas eu recomendo a leitura tanto do parecer quanto do documento do currículo, porque pode ajudar muito na hora de da elaboração dos currículos, né, das escolas privadas, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho do currículo, né, que é o principal ponto de mudança do novo ensino médio. E como já disse o presidente Oswaldir, a gente não tem mais um currículo padrão. A estrutura curricular do novo ensino médio ela tem duas partes. Uma parte que vai se relacionar com a formação para a vida, são aqueles conhecimentos que eu preciso ter, independente se eu for seguir uma carreira na área da saúde, uma carreira na área da engenharia, ou mesmo uma carreira técnica profissionalizante ao final do ensino médio. Então, aqui são todos esses conhecimentos, né? E ele tem relação, essa parte da formação para a vida, que a gente chama de formação geral básica, tem relação com a BNCC, é aqui que a gente vai desenvolver as competências e habilidades relacionadas à Base Nacional Comum Curricular. Ela está organizada por áreas do conhecimento, a BNCC, mas vocês vão ver que isso não significa dizer que eu não possa trabalhar com disciplinas, mas tem alguns itens que têm que ser atendidos se eu quiser trabalhar, manter a estrutura disciplinar que eu tenho hoje. Mas a BNCC ela traz as competências e habilidades por áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Essa parte da formação geral básica, aquilo que vai tratar daquilo que se referencia à BNCC, ela não pode ocupar mais do que 1.800 horas do seu currículo. Se o currículo que vocês tiverem, a matriz curricular, tiver mais de 1.800 horas nessa formação geral básica, essa matriz já está ferindo o que está colocado na lei. Isso, inclusive, é um dispositivo legal. E aqui não se trata de percentual de carga horária, gente. Essas 1.800 horas são o limite, não importa se seu currículo tem a carga horária mínima, que passa a ser de 3.000 horas a partir do ano que vem, ou ele tem mais. Se for um currículo de tempo integral, por exemplo, com 4.200 horas, vale as 1.800 horas para a BNCC. Atenção! Eu tenho trabalhado com muitas escolas em todo o Brasil, e é importante a gente ter em mente de que essa carga horária se trata de hora relógio, não é hora aula. Se a sua hora aula é de 50 minutos, você vai ter que fazer a devida transformação para a hora relógio. Não precisa transformar a aula, é apenas para fins de cumprimento de matriz curricular, tá? Porque muita gente tem feito confusão com isso, imagina que é 1.800 horas aula, e não é verdade. Se eu tiver, por exemplo, hora aula de 50 minutos, a parte da BNCC se transforma em 2.160 horas aula, tá? Então é importante ter isso em mente. Eu estou falando de 1.800 horas relógio, ok? Bom, aqui eu vou trabalhar sempre de maneira interdisciplinar, é outro item obrigatório em termos de atendimento da estrutura curricular. Eu vou explicar para vocês em seguida como fazer isso. A parte dos itinerários, a parte seguinte do ensino médio, é aquela onde eu tenho a diferenciação, onde eu vou ter a diversificação do ensino médio. É a parte que vai dialogar e vai ter foco nas carreiras profissionais. É aqui que o estudante que vai seguir uma carreira na área da saúde ou que quiser fazer um curso de medicina, vai estudar mais biologia. O estudante que vai seguir uma trilha na área de engenharia, vai estudar mais matemática e física, e assim por diante. Tá? Essa é a diferenciação que a gente tem do novo ensino médio para o ensino médio anterior. No anterior,
não importava para que carreira o aluno fosse seguir, ele estudava a mesma biologia, a mesma física, a mesma matemática. Agora não. Então, quando eu for fazer a transformação, eu vou pegar os conjuntos de objetos de conhecimento que eu tenho e trazer aqueles que vão dialogar com a BNCC para a parte da formação geral básica e aqueles mais específicos que eu preciso utilizar apenas por conhecimento, para quem for seguir determinadas carreiras, é que eu vou colocar na parte dos itinerários. Essa parte dos itinerários, ela vai ter de 1.200 horas ou mais. Como eu disse para vocês, não importa a carga horária total, a parte da BNCC é de 1.800 horas, e a parte dos itinerários, portanto, vai ser 1.200 se eu tiver uma carga horária de 3.000 horas totais, ou vai ser dali para cima, né? Por exemplo, 2.400 se eu tiver uma carga horária total de 4.200 horas. Então, a parte aqui dos itinerários é organizada dessa maneira. Agora, eu não preciso ter só escolhas no itinerário. Eu vou repetir isso para vocês daqui a pouco, mas só para dar a ideia, projeto de vida, por exemplo, é trabalhado por todos os alunos, não importa se ele vai seguir a trilha A, B, C ou D. Então, eu tenho uma parte comum dos itinerários, eu tenho a parte das trilhas de aprofundamento, que é onde eu vou ter o conjunto de conhecimentos que vão dialogar com a carreira que o aluno quer seguir ao final do ensino médio, eu tenho a parte das eletivas, que são escolhas mais abertas. Então, aqui, por exemplo, um aluno que está fazendo uma trilha preparatória para a área da saúde pode fazer uma eletiva de matemática. Um aluno que está fazendo uma trilha preparatória para engenharia pode fazer uma eletiva de artes, por exemplo. Então, as eletivas são coisas mais abertas, escolhas mais abertas para o aluno. Aqui tem um item que está retirado de um guia elaborado pelo FONSED, pelo Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, de orientação para os Conselhos Estaduais de Educação para análise de currículos, tá? Principalmente os referenciais curriculares. São 8 itens, a lei do novo ensino médio e toda a regulamentação, marco legal e normativo do novo ensino médio, ele não tem muitos itens obrigatórios, tem poucos. Ele mais indica o que você pode fazer do que o que você deve fazer. Mas do ponto de vista do que é obrigatório, tá? Eu tenho que ter o currículo organizado por formação geral básica e itinerário formativo, ok? Eu não posso ter só formação geral básica, por exemplo. A formação geral básica deve estar alinhada à BNCC e deve ter foco em desenvolvimento de competências da educação integral, do protagonismo do estudante e dos seus projetos de vida. A formação geral básica tem que dialogar com isso. Os estudos e práticas previstos na formação geral básica devem ser tratados de forma contextualizada e interdisciplinar. Então, não posso ficar apenas no olhar disciplinar, eu tenho que criar os espaços de interdisciplinaridade, tá? Além disso, a carga horária máxima, então, da BNCC é de 1.800 horas, o ensino médio regular, que eu estou falando aqui, o regular é fora da educação de jovens e adultos, tá? É o ensino médio noturno, é o ensino médio integrado com a educação profissional, é o ensino médio de maneira geral. O ensino médio da educação de jovens e adultos está sendo regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação, e aí é outra lógica de carga horária máxima para tratar da BNCC. Estudos de língua portuguesa e matemática devem ser incluídos em todos os anos escolares. Estudos, não necessariamente disciplina, tá? Eu preciso ter estudos de língua portuguesa e matemática no primeiro, segundo e terceiro ano. A maioria das escolas mantém estrutura disciplinar, estão colocando língua portuguesa e matemática nos 3 anos. Língua inglesa, que é uma dúvida que normalmente aparece, é a língua obrigatória, porque é ela que está na Base Nacional Comum Curricular. Mas eu não preciso ofertar a língua inglesa nos 3 anos. Eu posso ofertar em 2, posso ofertar em 1, posso ofertar em 3. É uma escolha da escola. Mas língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos. Lembrar que a partir do ano que vem deve ser feita ampliação progressiva do novo currículo para 3.000 horas. Então vai começar com 1.000 horas no primeiro ano, em 2023, 1.000 horas para o segundo e primeiro, e 2024, 1.000 horas para primeiro, segundo e terceiro ano. A implementação do novo ensino médio é gradativa a partir do ano que vem, ok? Bom, se você tiver no seu currículo itinerário formativo de formação técnica profissional, ele tem que olhar as ocupações técnicas do CBO, tá? Então ele vai dialogar com isso. Isso é uma regulamentação da ETP, né, da Educação Técnica e Profissional. E, finalmente, se for lançado mão da carga horária em EAD, você pode utilizar até 20% da carga horária total em EAD para curso diurno, 30% para curso noturno e até 80% para curso de EJA. Então, isso significa o seguinte, aqui é percentual da carga horária total mesmo.
você tiver um currículo de 600 horas, você pode fazer até de 3.000 horas, você pode fazer até 600 horas de EAD no diurno. Se esse currículo de 3.000 horas estiver no noturno, você pode fazer até 900 horas de EAD. E se você tiver um currículo de 4.200 horas, que é um currículo de tempo integral, você pode ter 840 horas de EAD no diurno, ok? Então aqui você pode lançar mão da questão do EAD para fins de organização do seu currículo. Então, só para voltar aqui, eu tinha falado da estrutura curricular, né, mostrando essa figura aqui, tá? Sobre a formação geral básica, que é a formação para a vida, que tem referencial como a BNCC, até 1.800 horas, deve ser tratado de maneira interdisciplinar, e a parte dos itinerários tem foco nas carreiras profissionais, que aí eu posso ter partes comuns, as trilhas de aprofundamento e as eletivas, como eu já falei para vocês, né? Aqui estão os itens que a gente tirou do guia de implementação, do guia de análise dos currículos, né, de ensino médio. São os 8 itens que são obrigatórios, estabelecidos por lei ou por norma de serem cumpridos, tá? Que eu já comentei com vocês anteriormente. E agora eu estava entrando exatamente nessa parte da organização da formação geral básica, né? Onde nós podemos manter a estrutura curricular por disciplina, a parte da formação geral básica, posso organizar por área do conhecimento e posso organizar por temas integradores. Tá? Os temas integradores é algo mais avançado, onde eu posso ter um componente curricular que trabalhe, por exemplo, energia, que trabalhe meio ambiente, que trabalhe as questões relacionadas à área da saúde, e não importa a forma como eu organizar, a maioria das escolas mantém uma estrutura disciplinar, tá? Por uma questão de transição, eu tenho que garantir o atendimento das competências e habilidades de área da BNCC, eu tenho que garantir o espaço, né? Eu tenho que garantir a interdisciplinaridade. E aí, como é que eu vou fazer isso? Né? A garantia da interdisciplinaridade, ela está prevista, inclusive, na legislação, ela pressupõe estratégias de ensino-aprendizagem que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas, tá? E aí eu posso desenvolver isso utilizando os chamados projetos integradores, tá? Que são espaços, né, para a formação do estudante, né, integral do estudante, através do desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC, por meio de temas interdisciplinares e problemas do cotidiano. Você pode trabalhar com um projeto integrador como sendo um componente curricular, com carga horária semanal, ou você pode trabalhar com um projeto integrador de maneira transversal, como foi a opção do currículo base do território catarinense. Isso significa dizer, se eu tiver um projeto integrador para desenvolver competências e habilidades da área de ciências da natureza, os professores de física, química e biologia, se eu mantiver disciplina, deverão fazer planejamento e trabalho conjuntos para poder desenvolver esse projeto integrador. Outra coisa importante de observar é o chamado projeto de vida, onde o protagonismo e a autoria, que já devem ser estimulados lá no ensino fundamental, quem puder já trazer projeto de vida do fundamental melhor, vão se traduzir no ensino médio como um suporte, né, para a construção, viabilização, né, do projeto de vida dos estudantes e das escolhas que ele vai fazer dentro do currículo, principalmente na parte dos itinerários. Ele vai ser o eixo central, onde a escola pode organizar as práticas que o aluno vai desenvolver. Então, o projeto de vida é chave. Você pode ter projeto de vida como componente curricular, você pode ter projeto de vida como sendo trabalhado de maneira transversal. A carga horária do projeto de vida pode ser computada dentro da carga horária dos itinerários, não precisa ser computada dentro da carga horária da formação geral básica. Além disso, a lei ela fala em 5 áreas de itinerário, 4 de área de conhecimento mais o itinerário 5, e depois ela fala em itinerários integrados. Não é uma boa classificação para a gente definir a organização dos itinerários dentro do ensino médio, tá? Então, é melhor a gente imaginar como é um modelo internacional que eu posso ter os itinerários propedêuticos ou acadêmicos, que vão poder se organizar por área do conhecimento ou vão poder ser organizados de forma integrada por mais de uma área. Aqui é importante ter noção de que se eu tentar trabalhar com itinerários apenas por área do conhecimento, dificilmente eu vou conseguir um bom diálogo de formação do aluno para a carreira de nível superior. Eu formar um aluno na área de matemática não prepara ele diretamente para poder ir para a área da engenharia. A engenharia pressupõe conhecimentos de matemática, mais conhecimentos da área de ciências da natureza. Eu apenas olhar para as ciências da natureza não significa uma boa formação para quem vai para a área da medicina,
que a medicina pressupõe ciências da natureza, mas pressupõe também ciências humanas. Então faz mais sentido eu trabalhar com itinerários que eu possa fragmentar por áreas do conhecimento de tal forma que meu aluno possa juntar diversas trilhas de área do conhecimento para formar um itinerário integrado. Essa é uma solução bem interessante que foi apresentada dentro do currículo base do território catarinense. Já os itinerários técnico-profissionalizantes, eles podem ser organizados por cursos técnicos, que estão lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, por cursos de qualificação profissional, que são cursos de curta duração, e que eu já habilito profissionalmente, ou por aprendizagem profissional, que o meu aluno pode fazer, como é o sistema dual da Alemanha, da Suíça, dentro de uma empresa e na escola, ok? Bom, e ao mesmo tempo eu também posso ter mistos, né? Eu posso ter uma parte acadêmica e outra parte profissionalizante. Eu posso ter o itinerário que tenha trilhas por área ou integradas, mais um curso de qualificação profissional, que eu posso colocar como eletiva. Como, por exemplo, eu poderia colocar jardinagem, marcenaria, como eletivas de qualificação profissional dentro de um itinerário acadêmico, né, propedêutico, porque isso ajuda a tornar mais prático o processo de formação do aluno dentro do ensino médio. O que distingue o itinerário puramente acadêmico do itinerário técnico profissionalizante é a habilitação profissional ao final do ensino médio. O técnico vai dar um diploma ou um certificado que habilita profissionalmente o aluno. Já o acadêmico, ele não habilita para nada, ele só prepara para a sequência do ensino superior, que é onde o aluno vai ter habilitação profissional. Como eu já disse para vocês, os itinerários podem ser organizados por unidades curriculares comuns, projeto de vida, no caso do currículo base do território catarinense, uma segunda língua estrangeira obrigatória, e depois a escola pode escolher o que ela quer tornar comum. Eu tenho unidades curriculares específicas, que são as unidades de aprofundamento, e as unidades curriculares eletivas, que são mais abertas, tá? Portanto, no itinerário eu posso incluir o projeto de vida. E o que vai distinguir muito o itinerário da formação geral básica? Não pode ser reforço de BNCC. A BNCC fica para as 1.800 horas. Aqui eu vou além da BNCC para trabalhar com o meu aluno. E além disso, é importante que nós observemos os referenciais para a elaboração dos itinerários, que são um conjunto de habilidades organizadas em 4 eixos estruturantes que, independente do conteúdo, independente do objeto de conhecimento que o aluno vai trabalhar, ele vai desenvolver ao longo dos itinerários, como investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e até o empreendedorismo, tá? Então, são algumas habilidades, desculpem, que são importantes serem desenvolvidas por todos os alunos. Bom, a distribuição da carga horária. A legislação delegou aos sistemas de ensino a definição de como deveria ser distribuída a carga horária da formação geral básica e dos itinerários ao longo dos 3 anos. Tá? O Estado de Santa Catarina tomou a decisão, o Conselho Estadual de Educação, ouvida a Secretaria de Educação e ouvida a rede privada, tomou a decisão de não impor um modelo único. Portanto, as escolas podem escolher se elas querem distribuir a carga horária da formação geral básica de forma igual ao longo dos 3 anos, se ela quer fazer um começo com mais formação geral básica, diminuindo ao longo dos 3 anos e aumentando dos itinerários, ela pode escolher. Tá? Isso ficou aberto aqui em Santa Catarina. Isso permite que uma escola privada que esteja vinculada a um sistema de ensino particular, né, privado, tá, que existe hoje no Brasil, elas possam utilizar o modelo que vier de nível nacional. Agora, isso complica um pouquinho mais a mobilidade quando transferir de uma escola para outra, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Importante é que alguma carga horária de formação geral básica eu devo ter no 3º ano, porque eu tenho que ter estudos de língua portuguesa e matemática relacionados com a base lá no 3º ano, tá? Agora, eu não preciso ter itinerário no 1º, essa é uma escolha da escola. A maioria dos currículos, e o currículo base do território catarinense, colocou uma carga horária maior, de 800 horas lá no 1º ano, e ele trabalha com 200 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de projeto de vida ou de eletivas lá no 1º ano. Ele não faz escolhas mais aprofundadas no 1º ano do ensino médio, no caso do currículo base do território catarinense. Isso ele vai fazer a partir do 2º ano. E o currículo base do território catarinense trabalhou com uma carga horária igual, se não me engano, são 500 horas, no 2º e no 3º ano para a formação geral básica. Isso tem alguns
e é interessante que isso permite organizar a estrutura da escola em relação a parcerias, principalmente, que foi uma das coisas observadas pelo currículo básico do território catarinense, ok? Mas está aberto. A escola privada pode escolher da forma que ela quiser trabalhar isso aqui em Santa Catarina. Bom, sobre o currículo, o que diz a nossa resolução? A resolução 93, diz o seguinte: a carga horária mínima é de 3.000 horas, com no mínimo 1.000 horas anuais. Eu posso considerar, para fins de carga horária, como parte da carga horária, várias atividades: aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, produção de artigo científico, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários, tudo o que tenha intencionalidade pedagógica orientada por docente devidamente habilitado. Aqui eu tenho que observar que eu não preciso ter o professor lá dando aula, num trabalho voluntário, por exemplo. O aluno está na escola, fazendo o itinerário da área da saúde, e vai fazer um trabalho voluntário numa instituição de atendimento a idosos, por exemplo, tá? O professor não precisa estar lá, mas ele tem que ter um docente na escola que acompanhe esse trabalho, que oriente esse trabalho. Tá? Isso pode ser feito de forma presencial ou à distância, né? Sempre lembrar que essas atividades, elas devem dialogar com a proposta pedagógica do curso, considerando a formação integral do estudante, e sempre estar em consonância com a BNCC e, eventualmente, com o currículo base do território catarinense, tá? Importante aqui, não é o aluno que escolhe isso que ele vai fazer. A escola vai dizer para ele o que ele pode fazer. O aluno não pode chegar na escola dizendo: eu fiz tal atividade, eu quero validar no meu currículo. A escola pode dizer que não. Então, ela vai orientar o aluno, dentro da sua proposta pedagógica, o que é possível ou não realizar em termos de atividades fora da escola para cômputo de carga horária. Essas atividades, elas devem ter carga horária específica, de acordo com os critérios que a instituição vai criar e de acordo com normas específicas do Conselho Estadual de Educação, quando houver, tá? Nesse caso aqui, nem todas têm, algumas delas têm regulamentação própria. E elas podem ser contabilizadas, mesmo como certificações complementares, e aí constar do histórico escolar do estudante. Elas podem entrar no histórico escolar do estudante, essas atividades, tá? Aliás, recomendo que entrem, né? Além disso, na parte dos currículos, né? Sempre lembrar, como eu já falei para vocês, que a parte da formação geral básica não pode ultrapassar 1.800 horas, né? E que vão ser distribuídas ao longo dos 3 anos, a critério de cada instituição ou rede de ensino, aquela distribuição de carga horária que eu falei para vocês. Língua portuguesa e matemática, os estudos é obrigatório nos 3 anos. A língua inglesa é obrigatória em todos os currículos, porém não necessariamente nos 3 anos. A oferta de outras línguas estrangeiras, como foi o caso no currículo base do território catarinense, preferencialmente o espanhol, mas não precisa ser obrigatoriamente ele. Pode ser feito em caráter optativo, de acordo com o que a escola quiser ou não oferecer, ok? E estudos e práticas que vão ser feitas na formação geral básica devem ser tratados de forma interdisciplinar, como eu já coloquei para vocês anteriormente, né? Além disso, os itinerários formativos. Aqui a gente tratou antes da formação geral básica, agora vamos para os itinerários formativos. Os itinerários formativos podem ser organizados em áreas do conhecimento de forma integrada ou por meio da oferta de formações técnico-profissionalizantes, tá? E aí, a ideia é que as instituições ou redes de ensino organizem um catálogo de oferta de itinerários formativos, indicando os critérios para sua oferta e o regulamento para disciplinar a escolha pelos estudantes. Vocês vão ver que vocês não vão precisar encaminhar esse catálogo de itinerários para o Conselho Estadual de Educação, porque isso é uma coisa dinâmica, mas os critérios de oferta e o regulamento para disciplinar vai ser um documento que vocês vão ter que elaborar. A oferta dos itinerários, ela fica a critério de cada instituição, tá? Não vai ser preciso prévia autorização do Conselho, com exceção de oferta de itinerários técnico-profissionalizantes, porque no caso dos itinerários técnico-profissionalizantes, eu preciso ter a instituição autorizada e credenciada para ofertar ETP. Se vocês forem fazer em parceria, a instituição parceira tem que estar credenciada e autorizada, vocês não vão precisar estar, mas vocês precisam indicar essa parceria quando forem fazer o currículo de itinerário técnico profissionalizante dentro da escola de ensino médio de vocês. As instituições, elas vão ter que verificar a possibilidade do estudante concluinte cursar mais um itinerário formativo, então vocês podem permitir isso, e isso é dentro da própria escola, o estudante não precisa ficar restrito a um itinerário só,
Se for uma escola de tempo integral, ele pode fazer até mais de itinerário, de acordo com a disponibilidade de vagas que a escola tiver, tá? E lembrando que o itinerário de formação técnica profissional tem que atender a CBO. Para finalizar a parte dos itinerários, né, aqui eu falo um pouquinho mais da parte de educação técnica e profissional. Eu vou ter que seguir o que está no CBO e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, tá? Mas se eu quiser ofertar uma formação, o itinerário que não está no catálogo de cursos técnicos, eu posso pedir uma autorização de formação experimental que vai ser regulado pelo Conselho Estadual de Educação e posteriormente encaminhado para inclusão dentro do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, ok? Bom, para finalizar essa parte do currículo, eu queria falar aqui da arquitetura curricular do currículo base do território catarinense. Ele manteve a formação geral básica, tratando de maneira interdisciplinar, organizado por áreas, mas com disciplinas. Todas as disciplinas aparecem lá, tá? O que eles fizeram? A parte dos itinerários, eles têm projeto de vida, como obrigatório para todos os alunos nos 3 anos do curso, segunda língua estrangeira, como obrigatório para todos os alunos nos 3 anos do curso, e aí eles têm eletivas no primeiro, segundo e terceiro ano, e eles têm trilhas de aprofundamento semestrais, organizadas ou por área do conhecimento ou integradas, que o aluno vai escolher a cada semestre um conjunto de trilhas que ele vai cursar, e esse conjunto de trilhas, mais projeto de vida, mais segunda língua, mais eletiva, vai gerar o itinerário formativo desse estudante. É dessa forma que está o currículo base do território catarinense, e essa solução que eles fizeram de trilhas semestrais, com escolhas semestrais, o aluno não precisa ficar só numa área, ele pode fazer uma trilha de linguagens, depois ele faz um outro semestre uma trilha de ciências da natureza, depois ele pode fazer uma trilha integrada, por exemplo, né, que reúne vários componentes. Ele vai construir o itinerário dele. O que a gente recomenda é que a escola oriente que ele faça escolha de trilhas de acordo com as carreiras profissionais que ele quer seguir, ok? Então vale a pena dar uma olhada no currículo base do território catarinense do ensino médio, porque ele tem insights bem interessantes em termos de organização de currículo. Bom, uma das grandes perguntas que as escolas privadas fazem é o seguinte, né? A escola privada tem que ser sustentável, ela não pode ter turmas muito pequenas, sob pena de ou ficar muito cara a mensalidade ou ela não se sustentar. Então, a organização da oferta é importante ser observada e a lei traz várias coisas bacanas sobre isso, né? Como eu já disse para vocês, as aulas, as atividades não precisam ser feitas apenas por aulas, eu posso ter várias formas de oferta da carga horária, eu já indiquei para vocês isso anteriormente, né? E pode ser feito de maneira presencial ou à distância. E os espaços de oferta são vários. Os espaços de aprendizagem pode ser na escola, pode ser numa instituição parceira, pode ser em ambientes virtuais ou pode ser até em empresas. Por que isso? Porque às vezes uma escola sozinha não consegue dar um leque grande de possibilidades de itinerário para os alunos. Às vezes fazer uma parceria com outra escola, com uma escola de educação profissional, vocês vão ver que pode fazer parceria com a universidade aqui em Santa Catarina, pode ser algo interessante. Da mesma maneira como a questão do EAD, né? Às vezes uma coisa muito pontual, o aluno pode fazer em EAD, que é muito mais barato, né, e viável, econômica e financeiramente, do que eu criar uma turma específica dentro da escola, tá? E aí, o que eu posso ter aqui de coisas importantes para tratar disso? Primeiro deles, sobre aproveitamento de estudos, né? Muitas das coisas que o aluno faça fora da escola, eu posso aproveitar, tá? Para reconhecimento de carga horária do ensino médio, tanto da formação geral básica, quanto dos itinerários formativos. Então, as instituições vão estabelecer critérios para que essas atividades possam ser reconhecidas, tá? Da mesma maneira como o reconhecimento de competências, que é aquilo que não necessariamente o aluno faz numa instituição escolar, mas que dialogue com as exigências curriculares do ensino médio que vocês vão ter. Então, o aluno, isso aqui vale muito para a EJA, tá? O aluno que tenha já uma experiência prática, ele poderia validar, isso tem regulamento específico do Conselho Estadual de Educação, poderia regulamentar essas atividades para fins de carga horária, através de demonstração prática, de experiência de trabalho supervisionado, de atividades de educação técnica em outras instituições, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras,
e até cursos realizados por meio de educação à distância, educação presencial mediada por tecnologia, fora da escola. Eu posso fazer o reconhecimento de competências, mas eu vou precisar fazer a comprovação de que o aluno conhece essa competência, é quase como se fosse uma espécie de prova de suficiência. Outro ponto importante diz respeito às parcerias. Quando eu quiser, a minha escola, fazer parceria com uma outra escola, outra organização, para que meu aluno possa realizar atividades naquela instituição e trazer a validação dessas atividades para dentro do meu currículo. Isso vai aparecer no histórico escolar, tá? Então, a parceria, ela tem que estar firmada e reconhecida, firmada por convênio e reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação. Vocês vão ter que trazer para a gente esse processo para validação, ok? E esse convênio ele vai ter que dispor sobre as responsabilidades de cada instituição. O atendimento ao estudante em termos pedagógicos e operacionais, local de oferta de atividades, alimentação, transporte, material didático, todos esses itens, tá? Então, isso tem que ser validado pelo Conselho Estadual de Educação. A norma indica que essa parceria deve ser encaminhada para autorização pelo Conselho. A organização parceira, não a escola de ensino médio, mas a parceira, se ela for ofertante de formação técnica profissional ou de atividade em EAD, ela tem que estar previamente credenciada para atuar no estado de Santa Catarina. Não é que ela tem que ter credenciamento do Conselho Estadual de Educação, mas ela tem que estar autorizada a atuar em Santa Catarina. O que isso significa? As universidades, por exemplo, privadas, que tenham EAD, elas são credenciadas pelo Ministério da Educação e são autorizadas a atuar em Santa Catarina. As universidades vinculadas ao sistema estadual de ensino, elas são autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação. Formação técnica, a mesma coisa. As instituições de formação técnica, via de regra, são autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação. Exceção feita aos institutos federais e ao Sistema S, que são credenciadas em nível nacional. Então, a autorização é para atuar aqui em Santa Catarina, vocês podem fazer parceria com todas elas. Outro ponto, a instituição escolar de origem do estudante, ou seja, a escola de ensino médio, é ela que se responsabiliza pelos atos escolares. Matrícula, controle de frequência, aproveitamento e certificação dos estudantes, emissão de histórico escolar. Elas vão pegar as atividades que o aluno fez na outra parceria e vão colocar dentro do histórico escolar dela, tá? Do aluno. Então, é ela que emite esses documentos, com exceção do diploma de conclusão de habilitação profissional, que é dada pela instituição credenciada para atuar em formação técnica profissional. A parceria também pode ser efetivada com instituições de ensino superior e vale todos aqueles regramentos, porque as instituições de ensino superior podem, hoje no Brasil, se credenciar para a oferta de ETP, por exemplo. Tá? Então, vale todo o restante, mas vocês podem fazer parcerias com instituições de ensino superior da sua cidade ou mesmo do estado, né? Tanto para EAD quanto para presencial. E para fins de supervisão, a instituição rede de ensino, tá? Ela deve manter o registro da parceria, apresentando as atividades curriculares que foram feitas pelo aluno na outra instituição, com a respectiva carga horária, a habilitação dos profissionais envolvidos na realização das atividades com os estudantes e a comprovação dos requisitos indicados, todos os requisitos foram indicados para fins de parceria, ok? Bom, sobre EAD. EAD a gente regulamentou bem simples, tá? É a história dos 20% da carga horária total para o ensino médio diurno e 30% para o noturno. E o que vocês precisam para ofertar EAD? Apenas garantir o acompanhamento e a coordenação das atividades à distância por docente da unidade escolar. Não é o docente lecionando em EAD, é o docente que acompanha e coordena as atividades de EAD, porque as atividades de EAD vão ser feitas numa plataforma, ok? E se essas atividades foram feitas por meio de parceria, que a instituição que seja parceira esteja autorizada a ofertar EAD aqui em Santa Catarina. Legal? Bom, vamos para a parte da mobilidade, né, do estudante em termos de mudança de escola ou mudança de itinerário. Tá? Aqui funciona o seguinte: a partir de agora, eu não necessariamente terei os alunos fazendo a mesma coisa no primeiro, no segundo e no terceiro ano nas escolas de Santa Catarina. Na verdade, hoje já não fazem assim. A gente considera que se ele concluiu com êxito o primeiro ano numa outra instituição, ele pode entrar direto no segundo ano na minha instituição se ele vier transferido, né? A partir de agora, ele vai poder entrar, mas eu vou precisar fazer uma análise, como as universidades fazem, né? Do histórico escolar do aluno, da proposta pedagógica da outra escola, para verificar
o que ele cumpriu com êxito no percurso formativo da escola anterior. E aí tem duas situações. Tá? A primeira delas diz respeito às questões relacionadas à BNCC, tá? Ou seja, formação geral básica. Nesse caso, eu preciso garantir que o aluno tenha a carga horária da BNCC e os conteúdos da BNCC, as competências e habilidades da BNCC. Portanto, se ele vier de uma instituição de origem, onde o aluno teve menos relação com a BNCC do que teria na nossa escola, na escola de destino, eu vou ter que ofertar atividades de recuperação paralela das competências e habilidades descritas na BNCC que não foram desenvolvidas na instituição de ensino. Isso eu posso fazer de maneira complementar, posso fazer por EAD, mas eu preciso ofertar essas atividades. A gente colocou atividades, tá, gente? Não é necessariamente aulas, então é importante fazer esse tipo de trabalho complementar com alunos se ele for transferido. No caso dos itinerários formativos, tá? Aí, gente, não tem mais a obrigatoriedade de conteúdo, apenas de cumprimento de carga horária. Então, nesse caso, a gente recomenda ofertar na forma de atividades complementares conteúdos e conceitos a fim de garantir o alinhamento do estudante em relação ao itinerário que ele vai cursar, caso ele passe a seguir o itinerário diferente ao que cursava anteriormente, tá? Agora, não pode ter prejuízo para o tempo de conclusão do ensino médio por parte do estudante. Se ele fez um outro itinerário, mas cumpriu carga horária, vamos imaginar que ele fez 200 horas de itinerário no primeiro ano na outra escola. E ele vem para a minha escola e ele precisa ter 1.200 horas no total de itinerário. Essas 200 eu já posso computar, não importa se ele fez um itinerário diferente. Tá? Ele não pode ter prejuízo em termos de carga horária no caso dos itinerários, com exceção de itinerário técnico profissionalizante, porque aí eu preciso cumprir a carga horária que está prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Tá? Então, se o aluno ele fez o itinerário numa outra escola, e ele veio para a minha escola e vai fazer o itinerário técnico, que ele era de 1.200 horas, mas no segundo e terceiro ano da minha escola só tem 1.000 horas de itinerário técnico, porque as 200 adicionais foram no primeiro ano, esse aluno ele pode ficar mais um tempo na escola para fazer esses 200 horas adicionais, porque eu não tenho como dar diploma sem que o aluno conclua toda essa carga horária prevista para essa formação técnica profissional. Bom, e aí a gente vai para o último tópico aqui, né, para depois a gente entrar em perguntas, ainda que esse tópico é um pouco longo, porque agora vem toda a parte de orientação de como vocês vão proceder daqui para diante, que trata da implementação. Começando pelo cronograma de implementação para Santa Catarina. Ficou um cronograma bem simples, tá? Outros estados têm cronogramas mais complexos. Então, quais são os prazos que vocês têm que observar? Início do ano letivo de 2022, vocês precisam, obrigatoriamente por lei, implementar a carga horária mínima de 1.000 horas anuais previstas na lei. Tá? E vocês podem implementar as 1.000 horas para o primeiro ano, depois em 2022, 2023 para o primeiro e segundo ano, 2024 primeiro, segundo e terceiro ano. E também, a partir do ano que vem, é obrigatório para todas as escolas implementar os novos currículos no primeiro ano do ensino médio. Tá? Todas as escolas terão que implementar o novo currículo no primeiro ano do ensino médio. Em 2023, o segundo ano, e em 2024, o terceiro ano. Por quê? Porque em 2024 vai vir o novo Enem, então já tem que estar com todos os currículos já alinhados com o novo ensino médio. Bom, como é que eu faço sobre a aprovação do currículo do novo ensino médio? Eu preciso encaminhar meu currículo novo para o Conselho Estadual de Educação? Não. Se você já tem autorização, tá? E aqui é o que diz a nossa resolução, as instituições ou redes de ensino, que até a data da publicação dessa resolução, foi no ano passado, já tinham autorização do Conselho para oferta de ensino médio, vão realizar a adequação dos seus currículos, das propostas pedagógicas e dos regimentos, em conformidade com a lei, com as diretrizes curriculares nacionais, com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, com a Resolução 93 e outras normas que existirem do Conselho, até o início da oferta do novo ensino médio, ou seja, até 2022, tá? Início de 2022. Elas têm que fazer essa adaptação. As instituições que não aderirem ao currículo base, quem aderir não precisa se preocupar, mas aquelas que entendem que não vão utilizar o currículo base do ensino médio do território catarinense, elas vão encaminhar ao Conselho um termo de compromisso, tá?
indicando que a oferta do currículo vai estar adequada ao disposto em todos esses documentos que eu falei para vocês. E o termo de compromisso já está sendo encaminhado para as instituições, e ele está disponível também no site do próprio Conselho Estadual de Educação. É um documento simples, só se comprometendo, depois isso vai ser observado para fins de supervisão, tá? Comprometendo de que fez todas as adequações a essa regulamentação que está colocada aqui. E aí vocês vão encaminhar esse termo de compromisso para esse endereço de e-mail aqui, currículo@ce.sc.gov.br, e aí vocês vão ser registrados de que vocês já estão fazendo essa devida adequação para fins de supervisão posterior, ok? Quem já tem autorização e apresentar esse termo de compromisso já cumpriu o que precisava no primeiro momento para o Conselho Estadual de Educação, tá? Depois eu vou explicar o que vocês vão ter que deixar disponível na sua instituição para fins de supervisão. Já vou falar sobre isso. Os novos pedidos de autorização, tá errado aí, né? Mas os novos pedidos de autorização, ou seja, para quem não tem ensino médio ainda, a partir de agora, quem não tiver ensino médio e quiser ofertar o novo ensino médio, vai encaminhar para o Conselho todo o processo, né, que diz respeito a pedidos de autorização e credenciamento, certo? Com esses itens aqui: matriz curricular da formação geral básica e de pelo menos um itinerário formativo, não precisa ser todos, mas pelo menos um, e a comprovação do atendimento de todas as competências e habilidades previstas na BNCC, incluindo a proposta de progressão. E aí tem um modelo disponibilizado pelo Conselho Estadual de Educação, que é esse modelo aqui. É uma tabela que vocês vão organizar com as competências da BNCC, as habilidades da BNCC. Esse item aqui, campos de atuação social, pode ou não colocar, isso aqui está baseado no currículo paulista, e os objetos de conhecimento que serão trabalhados para garantir as competências e habilidades, por componente curricular que vocês têm. Se vocês tiverem componente curricular disciplinar, como é o caso desse exemplo aqui, arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa, esses são os objetos de conhecimento que serão trabalhados nesses componentes curriculares para garantir essas competências e habilidades. Isso é obrigatório. Então, a escola que pedir autorização, ela vai encaminhar a matriz curricular mais esse documento aqui, e as escolas que já têm autorização, elas vão ter que mandar esse documento, vão ter que guardar esse documento, não é mandar, tá, gente? Mas guardar esse documento para fins de supervisão junto com outros documentos. Então, está aqui. Você, como escola que já tem autorização, mandou o termo de compromisso. Você, que é a escola que está pedindo autorização nova, mandou matriz e aquela tabela. As escolas, todas as escolas, deverão manter dentro dos seus registros escolares para fins de supervisão. Então, o Conselho vai fazer supervisão, a Secretaria de Educação vai fazer supervisão, através da Coordenadoria Regional de Educação. Elas vão chegar na escola e vão pedir esses documentos aqui para vocês. Vocês vão ter que ter, não importa se já tendo pedido de autorização ou não. Matriz curricular, com a formação geral básica e os itinerários formativos ofertados. Aí são todos, tá? Porque vai estar na escola. Vocês não precisam mandar para o conselho, mas vai estar na escola. 2, comprovação do atendimento segundo aquela tabela. Aquela tabela indica o atendimento da BNCC, ok? Também tem que estar lá na escola, guardado e registrado. Depois, o item 3, catálogo de itinerários formativos. Todos os itinerários formativos que você vai ofertar. Não importa se esteja ofertando ou não. Às vezes eu posso criar um catálogo e só ofertar alguns cada ano, tá? Então, esse catálogo com os critérios para sua oferta e o regulamento para a escolha pelo estudante, ok? Item 4, critérios para oferta de competências eletivas. Como é que eu vou ofertar as competências eletivas? Item 5, formas de oferta dos componentes curriculares. Se vai ser presencial, se vai ser EAD, se vai ser por oficina, se vai ser por aula, se vai ser por trabalho voluntário, ok? Vocês têm que indicar isso. 6, regulamento para realização do itinerário técnico profissionalizante de práticas de trabalho que possam ser feitos na escola ou fora da escola, inclusive com a carga horária específica, tá? Mas isso só se tiver itinerário técnico profissionalizante. Depois, regulamento para concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, caso haja
formação intermediária, tá? Principalmente cursos de habilitação profissional. Também para quem tem itinerário técnico profissionalizante. Se não tiver, não precisa. 8. Regulamento e termos de parcerias e de EAD. Tá? Então, vocês têm que dizer como é que vocês vão ofertar as parcerias do EAD e os termos se vocês tiverem parcerias de oferta de EAD com outras instituições. 9. Regulamento sobre aproveitamento de estudos e reconhecimento de competências. Como é que vocês fazem o aproveitamento de estudos, caso haja, e como é que vocês reconhecem competências. 10. Regulamento sobre escolha e mudança de itinerário pelo estudante. Como é que vocês vão tratar a mudança e a escolha de itinerário quando o estudante fizer essa escolha e fizer a mudança. 11. Orientações sobre a formação dos docentes que irão lecionar os componentes do novo currículo. Esses itens todos já estão, de certa maneira, dentro do currículo base do território catarinense pela Secretaria de Educação. Alguns itens eles precisam regulamentar ainda, mas essas orientações sobre formação de docentes está dado lá, por exemplo, no currículo base. Vocês também vão ter que elaborar. 12. Orientações sobre as estratégias de avaliação da aprendizagem. 13. Orientações sobre ambientes de aprendizagem, descrevendo os diversos ambientes que vão ser utilizados pela escola, ok? Observem que os itens 5 a 13, ou seja, a partir desse item aqui, formas de oferta dos componentes curriculares, e até o 13, tá? Todos esses itens podem ser objeto de regulamentação na proposta pedagógica ou no regimento da escola. Portanto, até o item 4, vocês têm que ter documentos separados, que pode ser o próprio currículo. Mas do item 5 ao 13 pode ser a proposta pedagógica ou pode ser o regimento da escola. Bom, gente, era isso que eu queria trazer de apresentação para vocês, né? E agora, pedindo desculpas aqui por essa falha técnica na apresentação, me colocar à disposição de vocês para a gente poder dialogar agora com as dúvidas que vocês tiverem a respeito disso. É bastante informação e, de novo, né, presidente, deixar o conselho sempre à disposição para poder fazer orientações na sequência, sempre que necessário para cada uma das escolas, né? É isso aí, obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Antes de passar a palavra para o professor Felipe, que ele irá, então, transmitir as perguntas ao professor Eduardo, só para tranquilizar os colegas, as colegas que estão assistindo, nós iremos editar, né, essa apresentação e depois nós estaremos disponibilizando não só na página do Conselho, como também estará disponível no YouTube. Então, fiquem tranquilos que nós faremos a edição e todos terão a oportunidade depois de rever ou encaminhar para quem entender de melhor. Já antecipo que, se houver uma necessidade, podem fazer uma nova solicitação, porque nós pretendemos não só essa apresentação, mas fazer outras direcionadas a outros segmentos da rede pública, Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria Estadual da Educação, e dando também oportunidade de participação a todos. Hoje foi e está sendo realizado um evento essa apresentação direcionada para a rede privada, né, mas nós também disponibilizamos para todos que quisessem assistir também. Então, eu passo a palavra já de imediato ao professor Felipe Felizbino. Boa tarde a todos. Boa tarde, palestrante, conselheiro Eduardo Deschamps, presidente Oswaldir. Então, nós temos aqui já um conjunto de questionamentos, e o primeiro deles vem da Escola de Educação Básica Antônio Morandini. Daí, pergunta: quando a Secretaria de Estado de Educação vai disponibilizar o currículo territorial do ensino médio? Bom, eu vou deixar agora com o presidente Oswaldir essa pergunta, porque, na verdade, a ideia é, quando ele já tiver... Eles estão em fase de edição final, tá? Quando tiver finalizado, vai ser publicado no próprio site do Conselho Estadual de Educação, ok? Eu acho que já estava para ser entregue, né, Oswaldir? Não sei se já fizeram a entrega ou não. É só uma questão de revisão. Nos próximos dias ele já será disponibilizado. Só não vamos aqui firmar uma data, né, porque a própria Secretaria de Educação que está finalizando essa revisão. Ok, então a pergunta número 2 vem de Josiane Santos. Em relação ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, haverá alguma alteração?
Existe, Josiane, foi recentemente publicada a nova resolução da EJA, tá? Só que nós ainda não pegamos essa resolução das diretrizes operacionais para poder fazer o trabalho no âmbito do Conselho Estadual de Educação. Assim que nós tivermos ela toda organizada, já homologada, nós vamos fazer a avaliação. Mas, de maneira geral, Josiane, ela segue o mesmo rito. A gente vai ter uma parte de formação geral básica, só que com uma carga horária menor, em vez das 1.800 horas, a última informação que eu tinha que seria de 1.200 horas, e depois oferta de itinerários, tá? Agora, o foco na EJA é que sejam itinerários técnico-profissionalizantes, cursos de qualificação profissional. Evitar itinerários acadêmicos na EJA, ainda que pode ser ofertado, tá? Mas todos eles com carga horária reduzida, por isso que eu estou te falando que tem que dar uma olhada direitinho lá na nova legislação, porque havia uma discussão se seria 1.200 horas a carga horária total do ensino médio da EJA, e com 960 horas de formação geral básica e 240 horas de itinerário, ou se seria 1.200 horas para formação geral básica e o restante e aí os itinerários teriam carga horária variável de escola para escola. Tá? Isso ainda estava sendo finalizado pelo Conselho Nacional de Educação. Assim que a gente estiver aqui, a gente deve fazer, o Conselho Estadual de Educação deve fazer, inclusive, um evento como esse aqui para tratar só da EJA, né, para as escolas de EJA no estado de Santa Catarina, ok? Já estou me antecipando aqui, viu, presidente? Mas eu acho que é um trabalho para ser feito. A pergunta número 3 vem de Aline Pina. Os 20% do EAD são de atividades síncronas, assíncronas ou usaremos ambas? O EAD tem essa classificação, né? EAD é a utilização de tecnologia que pressupõe que o aluno o aluno e o professor estejam em tempos e espaços, podem estar em tempos e espaços diferentes. Quando você faz uma utilização onde os alunos estão num lugar, o professor está no outro, todos os alunos no lugar e o professor no outro, isso a gente chama de mediação tecnológica. Então, o EAD você pode computar dessa forma, tá? Você pode classificar o EAD, aí fica mais fácil imaginar. Tudo que você utilizar tecnologia síncrona ou de maneira assíncrona, quando os alunos não estiverem no mesmo ambiente, tá? Não estiverem na escola, você pode computar como EAD, ok? Ok, a pergunta número 4 vem de Nívia Camargo, sobre o processo de avaliação dos itinerários. Avaliação dos alunos, aí é a critério da escola. A escola vai organizar o processo de avaliação dos itinerários, tá? É sempre bom lembrar, o aluno pode reprovar no itinerário? Pode, tá? Se for esse o ponto, né, uma avaliação para promoção, ele pode reprovar? Pode reprovar. Porque o aluno ele vai concluir o ensino médio com os mesmos critérios, carga horária e aproveitamento. Tá? É lógico que a parte dos itinerários é mais solta, mas ele precisa ter aproveitamento para que eu possa garantir a carga horária dele. A forma como você vai avaliar aí fica a critério da proposta pedagógica, do projeto pedagógico da escola para realizar esse trabalho, mas continua valendo as mesmas regras que a gente tem hoje. Qual é o problema? Que talvez isso é que possa surgir para as pessoas, tá? É que é a história de que agora eu não tenho mais um ano inteiro, né? Então o aluno vai reprovar na parte do itinerário, digamos, no segundo ano. No segundo ano eu tenho formação geral básica e itinerário. Aí ele reprova num componente de itinerário e não reprovou na formação geral básica. Eu valido a formação geral básica dele, ele só repete o itinerário. A tese da organização do novo ensino médio é que a gente possa trabalhar pelo sistema de créditos, tá? Não necessariamente mais com avaliação seriada e anual. Então, o aluno ele poderia, na parte dos itinerários, na parte da formação geral básica, menos, tá? Mas na parte dos itinerários, ele poderia ter validação de créditos. Então, ele reprovar num determinado componente, ele vai ter que recuperar aquele componente ou aquele conjunto de créditos que ele não fez. Isso a gente não regulamentou aqui, porque isso é uma regulamentação nacional. Mas, de qualquer maneira, esse é o entendimento que a escola pode escolher. A escola pode tomar a decisão de reprovar o aluno integralmente naquele ano, ou a escola pode tomar a decisão de fazer o sistema de créditos e ele avançar de acordo com os créditos que ele tem. Importante, gente. Recomendação minha, tá? Dica. Vocês não precisam enturmar por ano, não precisam enturmar por série. A formação geral básica faz sentido eu enturmar por série. A parte dos itinerários, evitem criar pré-requisito, de tal forma que, se vocês fizerem uma boa organização de horário, alunos da segunda e terceira série, por exemplo, possam se inscrever no mesmo componente curricular dos itinerários. Isso vai permitir com que vocês não tenham tanta fragmentação de turma.
Mas já é uma parte operacional, né? Eu só estou dando essa dica para vocês, mas isso é uma parte mais operacional de operacionalização do currículo, não da norma em si. Eu não preciso enturmar por série, eu posso enturmar de outra maneira e pensar muito na lógica de organização por créditos para o novo ensino médio. Não sei se eu atendi a dúvida da Nífia, mas é isso que me ocorreu aqui para falar para vocês. A pergunta número 5 é de vai estudar. Então, são 3 perguntas numa só, conselheiro Eduardo. Depois, se você precisar, a gente retoma, mas eu vou fazê-las na sequência. Ele questiona, são 5 itinerários formativos, certo? Dentro de cada um deles são desenvolvidos projetos que devem estudar estruturados a partir de pelo menos um dos 4 eixos estruturantes. A ideia é essa? A fala dá a ideia de que podemos criar itinerários formativos. Pode. A história de que eu só tenho 5... Essa foi uma pergunta que eu fiz para jornalistas durante a discussão, logo no lançamento do ensino médio, eu perguntei para eles, quantos itinerários formativos nós temos? Eles falaram 5. Eu falei, não, eu tenho 5 áreas de itinerário formativo. Mas eu tenho outro artigo na lei que fala de itinerários formativos integrados. Ora, se a lei não disse quantos itinerários formativos integrados eu posso ter, o número de itinerários formativos vai variar de escola para escola e eu posso criar itinerários formativos. Como é que o Estado fez? O Estado, porque eu não preciso pensar em um itinerário fechado do começo ao fim para o aluno. O Estado fez o seguinte, ele organizou trilhas semestrais e o itinerário são as escolhas que o aluno vai fazer. O aluno, ele pode ter escolhas bem diferentes de um aluno para outro dentro da escola, dentro daquilo que a escola vai oferecer. Vamos imaginar, e eu posso fazer isso no caso do Estado, que a minha escola vai oferecer 2 trilhas por semestre para os alunos escolherem, sendo que eles têm que fazer uma delas, tá? Então, eles vão fazer no 2º e 3º ano, porque o Estado definiu assim. Então, no 2º ano, eu vou ter 2 trilhas, onde eu escolhi uma no primeiro semestre, 2 trilhas ofertadas no 2º, onde eu escolhi uma, e assim por diante. No 3º ano, da mesma maneira. O aluno ele vai ter 8 trilhas semestrais, das quais ele escolhe 4. Só que agora, o que eu posso ter? Vamos supor que eu dê número para cada uma das trilhas. Trilha 1 e 2 no primeiro semestre, trilha 3 e 4 no segundo, trilha 5 e 6 no terceiro e trilha 7 e 8 no quarto. Se o aluno só escolher trilha ímpar, ele pode estar fazendo um itinerário na área de linguagens, por exemplo. Tá? Ou na área de linguagens com ciências humanas. Se ele escolher só trilha par, ele está fazendo um itinerário na área de ciências da natureza e de ciência e de matemática, por exemplo. Esse leva para a engenharia, o outro leva, por exemplo, para a área de artes, tá? Ou de direito. Agora, se ele escolher um misto de pares e ímpares, eu posso estar criando um itinerário que seja um misto de ciências humanas com ciências da natureza, que leva para a área da saúde. Não sei se vocês entenderam, a tese aqui é que se eu fragmentar, eu posso colocar, naquilo que seriam só 2 escolhas para o aluno, eu posso colocar múltiplas escolhas, porque eu não preciso ter itinerário fechado para o aluno. A legislação não fala isso. A legislação só fala que os itinerários vão ter que dialogar com as áreas do conhecimento de certa forma, e ainda assim eu posso ter itinerários integrados. Então o Enem depois ele vai mostrar um pouco isso para vocês, porque eu não falei do Enem aqui, mas o Enem ele vai vir indicando na segunda etapa as provas que o aluno vai fazer de acordo com o curso superior que ele quer seguir. Tá? E isso tem que dialogar, obviamente, com os itinerários nesse processo. Então, não existe só 5 itinerários, existem diversos itinerários que eu posso fazer de acordo com o que eu quiser fazer. Se a escola quiser oferecer só 5, ela pode oferecer itinerário fechado, mas não me parece o melhor modelo de oferta. E sobre a questão dos eixos estruturantes lá, é mais ou menos o seguinte, eu posso fazer isso dentro de um semestre, eu posso fazer isso dentro de uma disciplina, posso fazer isso ao longo dos 2 anos. No Estado, quando a gente fez o ensino médio de tempo integral, a escola de tempo integral, a gente tinha muito projeto no contraturno. E uma escola de Itajaí, os alunos propuseram que a gente mudasse o cardápio, ou que o cardápio da alimentação escolar não estava muito do agrado deles. Aí eles pediram um professor para fazer um projeto para propor um cardápio novo de alimentação para aquela escola, porque eles tinham lanche, almoço e lanche da tarde. Tá? Bom, a gente autorizou e numa disciplina de projeto, eles trabalharam isso. Então, eles fizeram uma investigação científica para descobrir o que era importante em termos de nutrientes, de alimentação, para jovens da idade deles.
Depois eles fizeram um processo criativo para bolar um novo cardápio. Na sequência, eles aplicaram esse cardápio através da mediação e intervenção sociocultural dentro da escola. E depois, no final, a ideia é que eles pudessem até desenvolver um projeto, uma empresa que trabalhasse com a questão de alimentação escolar. Então, é dessa forma que eu posso conduzir a história dos 4 eixos estruturantes dentro dos meus projetos, dentro dos itinerários, tá? Esse é apenas um exemplo, óbvio que tem muitas outras formas de realizar isso. Legal? Ok, então vamos seguindo aqui. A pergunta agora é de Marcos Silva. Escola privada precisa apresentar projeto pedagógico, a matriz curricular e registro escolar do novo ensino médio para quem já tem autorização de ensino médio? Só vai mandar para a gente o termo de compromisso, se comprometendo a atender o que está na legislação, e a partir daí ela deixa esses documentos todos na escola para fins de supervisão. Aqueles 13 documentos que eu listei, a escola vai ter que ter, obviamente junto com os registros escolares, né, todos os registros dos estudantes, assim por diante, para fins de supervisão, como é hoje. Né? Vocês não mandam nada disso para o Conselho Estadual de Educação, vocês têm que deixar guardado e a supervisão vai lá e visita a escola. O que o Conselho Estadual de Educação vai fazer? Além de orientar as coordenadorias regionais de educação para visitar as escolas privadas em termos de supervisão, e aí vai depender muito da capacidade de atendimento que tiver, né? Mas vai ser feita a visita, nós também vamos convidar escolas do estado todo a virem, ou através de plataforma, apresentar para o Conselho Estadual de Educação como organizar o seu novo ensino médio. A ideia, gente, e isso inclusive é uma determinação do presidente, não é punir imediatamente. Quem não estiver cumprindo vai ser orientado no que precisa cumprir. Mas se depois de algum tipo de orientação dessa natureza a escola não cumprir, ela está sujeita aos devidos processos, né, dentro do conselho, em relação a descredenciamento, perda de autorização e cessação de efeitos dos atos legais. Não é o que a gente quer trabalhar o Conselho Estadual de Educação, ele quer trabalhar no sentido de orientar as escolas daquilo que precisa ser feito para que elas possam ofertar o melhor ensino médio e mais adequada à legislação possível para os estudantes. Agora, a pergunta também volta, né, novamente aqui, vai estudar a escola 1, com a formação geral básica, 1.400, 400, e a escola 2, formação geral básica, 200, 400, 1.200, se no terceiro ano ele vai da escola 1 para a escola 2, ele não precisará cumprir as 1.200 horas previstas para a formação geral básica? Não precisa, mas ele vai ter que colocar no lugar a carga horária para itinerário, né? Então a escola vai ter que fazer essa adaptação. A maioria das escolas não está trabalhando assim, viu, Vavá? Na verdade, a maioria das escolas está colocando uma carga horária maior, normalmente 800 horas no primeiro ano de formação geral básica, e está distribuindo com algumas diferenças. Algumas trabalham com uma carga horária igual no segundo e terceiro ano, outras fazem um pouco decrescente. Os ajustes vão ser menos dramáticos do que esse exemplo que você apresentou aqui, tá? A tendência aqui seria o seguinte: a escola 1 ter 1.000 horas no primeiro ano, 400 e 400, a 2 ter 800, 600 e 400, tá? Essa é mais ou menos a tendência que a gente observa. Mas aquilo que ele já cumpriu com aproveitamento de formação geral básica, ele vai substituir, obviamente, por outros tipos de atividade na escola para cumprir a carga horária total que tem que ser feita. Eu não trabalho mais com a lógica de anos fechados, tá? De séries fechadas para o estudante. A próxima pergunta é Karine Morosino. Se o aluno não cumprir a carga horária mínima dos itinerários formativos ao final do ensino médio, o aluno não se forma com a sua turma? Não, terá que cumprir as horas que faltam no próximo ano letivo? Ele tem que cumprir no mínimo 3.000 horas, né? E cumprir aquilo que está no currículo da escola que ele está cursando. Se ele não cumprir vamos imaginar que eu tenho 3.000 horas, eu tenho 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 de itinerário. O aluno fez 1.800 de formação geral básica e 1.000 de itinerários, ele tem 2.800 horas, ele não tem 3.000 horas. Ele vai ter que fazer o que falta para ele no ano seguinte ou em algum outro formato de recuperação que a escola indicar. Amélio Bedin.
a avaliação da aprendizagem nos itinerários formativos deve ser organizada de forma diferente da avaliação feita na formação geral básica? Não é uma escolha da escola. Não precisa necessariamente. Continua sendo o trabalho de desenvolvimento, né, de competências, habilidades ao longo de todo o período. Não importa, a parte dos itinerários diferencia da parte da formação geral básica, apenas que nos itinerários eu estou aprofundando alguns conhecimentos para seguir carreira na sequência e ter escolhas mais abertas do aluno. A escola pode definir se ela quer manter o mesmo padrão de avaliação ou se ela vai manter padrões de avaliações diferentes. Para fins de promoção, tá? É bom lembrar que a parte da formação geral básica, os conteúdos, né, entre aspas, objetos de conhecimento, as competências e habilidades, elas são obrigatórias para todos os alunos, tá? Na parte dos itinerários não é tão fechado assim, porque não existe um padrão. Então a escola pode ter um pouco de diferença na hora de avaliar de um lado para outro, a fins de promoção, mas de maneira geral o sistema de avaliação, a forma de avaliação de aprendizagem que a escola escolher vai ser aquela que estiver alinhado com a proposta pedagógica dela. Elisete Pellegrini, como ficará a oferta da disciplina de educação física? Ela será obrigatória? Elisete, a educação física, aí é a escolha tua se ela vai ser uma disciplina obrigatória. A educação física, ela tem várias competências e habilidades definidas dentro do contexto da base que dialogam com uma disciplina de educação física. O currículo base do território catarinense manteve a educação física dentro, como disciplina, se não me engano, até ao longo dos 3 anos do ensino médio dentro do currículo, dentro da carga horária da formação geral básica, tá? Você pode ter, eu até recomendaria, eu diria para você que a gente discutiu muito no Conselho Nacional de Educação, a gente trabalhava com uma organização, você pode manter todas as disciplinas que você tem hoje, ou você pode, só que lógico, dentro das cargas horárias devidas, né? Ou você poderia trabalhar, por exemplo, o Chico Soares defendia muito isso. Língua portuguesa, matemática, inglês e educação física seriam 4 disciplinas separadas, o restante poderia ser trabalhado por área do conhecimento. Aí é uma questão de escolha pedagógica da escola. O que eu não posso é colocar uma disciplina que vai lidar com competências e habilidades da base na parte dos itinerários. Tá? Então, por exemplo, língua inglesa, que dialoga com o que está lá na base, fica na parte da formação geral básica. Agora, inglês avançado, que é para além do que está na base, pode ir para a parte dos itinerários. Tá? Isso é importante ter em mente. Então, aquilo da educação física que lida com o que está na base, em termos de competências e habilidades motoras, fica na formação geral básica. Não impeça que eu tenha uma eletiva, por exemplo, de esportes dentro dos itinerários. Tá? Então, isso também pode ser feito. Então, o que diferencia é o que eu estou desenvolvendo em termos de competências e habilidades e os objetos de conhecimento relacionados a isso, para ficar na carga horária da base ou para ficar na carga horária dos itinerários. Aí sempre tem uma zona mais sombreada, tá? Mas é basicamente esse o conceito. E se você vai manter ou não a disciplina de educação física como disciplina, é uma escolha da escola. Eu diria para você que eu acho interessante, tá? Agora, isso é uma escolha que a escola tem, a legislação não impõe de uma forma ou de outra, ela impõe estudos, não necessariamente o componente curricular, ok? Aliás, é importante que a maioria das escolas está fazendo uma transição suave, então muitas delas estão mantendo a estrutura disciplinar, até porque fica mais fácil para os professores se enxergarem, né? Aqueles professores já estão na escola, onde é que eles vão trabalhar e de que forma vão trabalhar. Atla Rodrigues Matos. O que vai mudar no ensino para jovens e adultos? Então, Atlas, a gente deixa isso para uma outra live, porque daí a gente vai ter que dar uma olhada nas novas regulamentações do Conselho Nacional, tá? A gente ainda não regulamentou no Conselho Estadual totalmente. Na sequência, Luiz Carla, professor Deschamps, como ficará a reprovação nos itinerários? O aluno apenas não computará as horas realizadas? A decisão é da escola. A proposta pedagógica e o regime da escola pode definir. Como eu lhe disse, né, já disse anteriormente, a ideia é que a gente trabalhe com créditos. Então, no caso do itinerário, se ele reprovar em algum componente curricular ou mesmo numa trilha, ele poderia ficar devendo aquilo e pode seguir adiante e ele vai ter que recuperar. Observem aquilo que eu falei para vocês, dependendo como eu organizar a parte dos itinerários, eu posso ter alunos fazendo itinerários do primeiro, segundo e terceiro ano juntos, tá?
Então, seria uma forma, inclusive, de criar as condições de recuperação para o estudante. Ele vai ficar com esses créditos devendo e ele vai ter que cumprir esses créditos até o final do seu ensino médio, porque eu preciso ter carga horária e aproveitamento. Escola Básica Tancredo de Almeida Neves. Como será a adequação para o ensino médio noturno? Mandar um abração ao pessoal da Tancredo, né? Bom, o ensino médio noturno é o seguinte, aí vai depender muito também como a própria Secretaria de Educação vai organizar, mas para as escolas privadas que têm ensino médio noturno, vai ter que passar a ter 1.000 horas, tá? E aí o pessoal vai perguntar, caramba, já está difícil de fazer 800, como é que eu vou fazer 1.000, né? Porque o aluno, às vezes, está trabalhando, chega à noite, só vai estudar à noite. Por isso é que tem a ideia de que ele possa computar atividades de EAD, que ele vai fazer fora da escola, então ele ficaria 4 horas na escola, mais 1 hora que ele faria em EAD, ou eu poderia fazer um trabalho junto com empresas, onde o aluno faça atividades durante o dia numa empresa que eu possa computar para fins de carga horária noturna, para fins de carga horária desse ensino médio. Então, são vários arranjos que a legislação permite, olhando exatamente isso. Que como no ensino médio noturno vai ser difícil aumentar para 5 horas diária, tá? Como é que eu posso computar essa 1 hora a mais em termos de atividades por meio de plataformas virtuais ou até do sistema dual, né, com o aluno fazendo aprendizagem numa empresa e fazendo outras atividades na escola, repito, sempre com intencionalidade pedagógica e orientação de um professor. Tá desligado teu microfone, Felipe. Tânia Mara de Oliveira Lima. Para um colégio que terá 2 turmas de primeira série do ensino médio para 2022, o que o senhor recomendaria de formação geral básica e de itinerários? Olha, independente até do número de turmas, a minha recomendação para 2022, porque esse é um processo bastante, como é que eu vou dizer, tem muita modificação para ser feita, inclusive do ponto de vista de formação de professores e estrutura da escola. Qual é a minha recomendação para o primeiro ano, se as escolas assim puderem fazer? Evitem escolhas muito profundas já no primeiro ano. Então, eu faria uma carga horária maior de formação geral básica, via de regra 800 horas, e o restante da carga horária eu colocaria em projeto de vida, em algumas eletivas e, eventualmente, até em outro componente curricular obrigatório. Tem gente fazendo componentes curriculares obrigatórios, como é o caso da Secretaria de Educação, sendo uma segunda língua estrangeira. Eu posso colocar, se for uma escola, por exemplo, privada, confessional, eu posso colocar ética cristã, ou seja, são itens que eu posso colocar como obrigatórios para o aluno. Eu tentaria dividir o menos possível a turma no primeiro ano. Eu colocaria formação geral básica, que a turma é praticamente comum, o projeto de vida, que é comum, um outro componente curricular comum e, eventualmente, algumas eletivas para o aluno começar. Então, eu ofereceria 4 eletivas para ele escolher 2, ou 2 eletivas para escolher uma, de tal forma que ele começasse a fazer escolhas, porque a orientação do projeto de vida no primeiro ano, da preparação das escolhas, é super importante. Aí sim, no segundo ano, eu entraria, como fez o currículo base do território catarinense, eu entraria mais forte em termos de escolhas de trilha de aprofundamento e de eletivas só no segundo ano. Eu deixaria o primeiro ano como um ano ainda de adaptação. Isso até facilita, porque vocês não estariam fazendo uma mudança tão radical assim no primeiro ano de vocês. E mesmo as eletivas, poderia fazer oferta de 4, sendo 2 em EAD e 2 presenciais, o aluno faz uma em EAD, uma presencial. São várias formas que você pode ter, mas eu deixaria o primeiro ano com menos escolhas, mais restrito em termos de escolha e com coisas mais comuns. Eu acho que essa é uma transição mais suave para ser feita, até em termos de formação de professores e preparação para os itinerários a partir de 2023. Michele Boulanger. Qual o prazo para a entrega do termo de compromisso? Michele, nós não demos um prazo específico. Como a gente, na verdade, definiu que as escolas têm que estar com o currículo pronto e iniciar a implementação até o início de 2022, me parece lógico, a gente pode até, vou aqui improvisar, viu, presidente? Mas me parece lógico que até o final desse ano tem que ser entregue esse termo de compromisso, tá? Porque depois vocês vão passar por supervisão, né?
Agora, o termo de compromisso é simples, né? Vocês vão se comprometer a cumprir o que está colocado na lei, mas aí fica a critério da escola. A gente não deu um prazo final, mas me parece lógico, quando a gente indica que o início do ano letivo vai ter que ser implementado o novo ensino médio, vocês vão ter que ter o novo currículo até o final desse ano. A maioria das escolas até setembro, outubro desse ano, para poder ofertar matrícula, né? Então, nesse sentido, é esse momento que você vai encaminhar o termo de compromisso para nós. Se você não encaminhar até o final do ano que vem, até o final desse ano, desculpa, a gente vai entender que essa escola ela vai ter que passar por um processo de supervisão para verificar se está tudo ok. Acertei, presidente? Josiane Santos, em relação ao termo de compromisso referente ao currículo do novo ensino médio, quem trabalha com a EJA deve encaminhar o documento ao Conselho Estadual de Educação ou aguardar as orientações? Aguardo as orientações, porque a EJA nós vamos ter que primeiro pegar as novas diretrizes operacionais, elas não são de aplicação automática no estado de Santa Catarina, fazer uma resolução específica dessas diretrizes para Santa Catarina e, a partir daí, a gente vai orientar qual é o procedimento para fazer. De qualquer maneira, já procura se inteirar de como essas orientações existem, ou essas diretrizes existem, para você começar a fazer os ajustes do currículo que você vai ter. Isso vai ser um processo que a gente vai tentar resolver, porque a gente depende muito dessa homologação em nível nacional, o mais rápido possível, tá? A gente faz todo o processo de orientação para as escolas de EJA específicos sobre o tema. Rafael Rutkowski, se o colégio aluno precisa das 3.000 horas, ainda existe o percentual legal de faltas, os mesmos 25%? Continua valendo, porque isso não mudou na LDB. Então, o aluno vai ter que cumprir. Para ele ter aproveitamento numa disciplina, ele vai ter que cumprir os... Aí, agora você vai começar a trabalhar em outro modelo, talvez seja essa a tua dúvida, né, Rafael? Na verdade, o ideal, eu deveria computar global, mas como na parte dos itinerários vai depender da forma como você estruturar, tá? Eu posso computar por crédito, seria o percentual de presença para aquele conjunto de créditos, tá? Mas essa é uma escolha da escola, mas os 75% continua valendo. Você vai definir se ele vai ser sobre o global da carga horária anual ou se ele vai ser 75% global sobre cada um dos componentes que você vai ter. Isso é uma escolha que a escola vai ter que definir na proposta pedagógica. Fabiane Tomioso, se acaso acontecer de um aluno optar por vir para a nossa escola no segundo ano, por exemplo, e na escola anterior não ter sido ofertado esse novo modelo de ensino, qual será a abordagem? Só se for para o ano que vem, né? Veja bem, Fabiano, hoje eu posso ter uma escola ofertando o novo ensino médio e eu ter uma escola e outras escolas não. No ano que vem, um aluno que fez um novo ensino médio nessa escola ir para uma escola que não estava ofertando, tá? São coisas diferentes. Nesse caso, você vai verificar qual é o tipo de currículo. Você vai ter que fazer adaptação de currículo com o aluno, ele vai se adaptar ao currículo que você está ofertando. Se ele fez primeiro ano desse ano no novo ensino médio, ele vai para uma escola no ano que vem, no segundo ano que não oferta ensino médio, ele vai entrar no currículo da escola de destino dele. E aí você vai fazer as devidas adaptações em termos de aproveitamento que ele tem. O contrário, ele ter feito numa escola que não tem ensino médio, ele fazer no primeiro, porque veja bem, ano que vem é obrigatório para todo mundo. Se ano que vem ele fizer numa escola que não está no novo ensino médio e ele for transferir para uma escola que está no novo ensino médio em 2023, a escola de origem dele vai estar sujeita à supervisão porque ela não cumpriu a lei. E aí a gente vai ter que fazer as devidas adequações em termos de aproveitamento de estudos, mas a escola de origem dela vai ser punida, porque ela não atendeu o novo ensino médio no ano que vem. Não sei se deu para entender, são duas situações, né? Mas é isso que eu consigo entender do teu caso, Fabiano. Está desligado o microfone, Felipe. É a frase mais ouvida no Brasil inteiro. Isso, Nívia Camargo, podemos ter na estrutura de um itinerário componentes de uma disciplina letiva? Pode. A escolha da escola. O aluno pode fazer
está fazendo um determinado itinerário e dentro desse e aí ele faz uma eletiva no outro itinerário que seja uma disciplina comum. Eu não preciso ter um catálogo específico de eletivas, eu posso ter o meu catálogo de disciplinas de itinerário e os alunos podem transitar entre eles. O que pressupõe a eletiva? A eletiva é algo que não esteja na trajetória normal do aluno, que ele possa fazer escolhas mais abertas, tá? Então, ele está fazendo, por exemplo, um itinerário ou trilhas que dialogam com ciências da natureza e matemática, ele resolve fazer uma disciplina lá do itinerário de linguagem e ciências humanas. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mudou? Deixa ligado teu microfone, Felipe. Não estava atrapalhando, não. Vai ser mais fácil. De novo o microfone. Kelly Limas, no caso de recebermos um aluno transferido de outra escola, com um itinerário formativo diferente dos quais oferecemos, como faremos os registros das avaliações notas? Como validaremos ou adaptá-los ao nosso itinerário formativo? Então, vamos lá, por partes, né? Aquilo que ele fez lá no primeiro ano, da parte dos itinerários formativos, está validado como carga horária e aproveitamento. Você vai trazer para o seu currículo, aí vocês vão ter que fazer ajuste de sistema, tá? Você vai trazer para o seu currículo aquilo que ele fez no história escolar desse aluno, aquilo que ele fez lá na outra escola. A partir daí você vai ter o história escolar contando o segundo e terceiro ano na sua escola. Neste caso, você vai fazer as devidas adaptações. Se ele precisar fazer alguma coisa complementar, você acrescenta e você tenta colocar ele dentro da trilha normal da escola da sua escola para ele poder fazer, tá? Esse seria o mais legal, ter um quadro aqui para mostrar como é que pode fazer, mas são processos de adaptação que você vai fazer no sistema, sempre computando que no caso dos itinerários eu não preciso olhar conteúdo, eu preciso olhar carga horária e aproveitamento. Rafael Rutkowski, novamente, Colégio Paulo Freire. Se o aluno precisa ter 3.000 horas, ainda será mantido o percentual de faltas de 25%, ou o aluno necessita recuperá-las, isto com uma espécie de créditos? Então, ele refez uma pergunta anterior, né? Então, voltando de novo, né, tentando deixar mais claro, vai depender da forma como a escola vai organizar o processo. Se a escola vai imaginar que o aluno vai ser retido no ano em bloco, eu posso até computar 75% da carga horária total dele. Se a escola vai imaginar que ele vai ser retido por créditos, por pequenos blocos de disciplina, aí é importante considerar os 75% daquela disciplina. É que nem na universidade, gente. Na universidade eu reprovo por frequência em cada disciplina. Tá? Agora, a escola aqui nesse caso, ela pode fazer um bloco que ela considera bloco de frequência para a formação geral básica, outro bloco que ela considera frequência para cada um dos componentes curriculares. É uma questão de escolha que a escola vai ter para organizar. Não tem nada regulamentado sobre isso. Na dúvida, é só fazer uma consulta formal ao conselho que a gente pode orientar de maneira mais formal também sobre esse processo. Edilaine de Oliveira, a aplicação do novo currículo para o EJA será o mesmo calendário do ensino médio regular para a EJA? Em princípio, sim, não tem nenhuma alteração, só se a própria resolução do CNE indicar alguma coisa diferente, mas em princípio já é a partir do começo do ano que vem também. Luiz Carla, no termo de compromisso, o que significa seguintes atos? São aquelas normas todas que estão lá, né? Colocadas, que é a lei, deixa eu pegar aqui o termo de compromisso para ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, sim, não. Os seguintes atos é o ato de autorização que você tem da escola. Ato de credenciamento e autorização que o conselho tem. O parecer que autorizou e credenciou a escola de vocês. Vavá, novamente aqui. Haverá processo de recuperação paralela nos itinerários formativos diante a possibilidade de reprovação? Sim, a escola pode ofertar isso está previsto na LDB, e isso faz parte do projeto pedagógico da escola. Como ela vai tratar com a questão da recuperação paralela, é uma definição dela. Eu recomendo. Sandra,
Se a escola optar em fazer parceria para ofertar os itinerários formativos, mesmo que não seja profissionalizante, precisa solicitar autorização para o Conselho Estadual de Educação? A parceria tem que ser credenciada, tá? A parceria tem que ser validada, mesmo que não seja para itinerário formativo. Então, imagina que você vai fazer uma parceria com uma universidade, e a universidade vai desenhar para você um itinerário propedêutico, acadêmico, tá? Eu mesmo estou desenhando aqui na universidade, na FURB, um itinerário de STEM, né, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para ofertar em parceria com escolas privadas e públicas, tá? Nesse caso em particular, são duas coisas que vão acontecer. A parceria vai ter que ser vai ter que ser autorizada pelo conselho. Eu vou ter que mandar para o conselho, na questão da parceria, o que eu vou estar ofertando nessa parceria. Eu vou ter que mandar, obviamente, a matriz curricular desse itinerário. E neste caso, como é itinerário acadêmico, os professores que lecionarem nessa parceria terão que ter habilitação de licenciatura, tá? Eles têm que estar habilitados para poder lecionar ali. Mas é uma forma de, ou com complementação pedagógica, né, que é outra forma que eu posso ter de habilitação, tá? Então, sim, mesmo nos itinerários que não sejam técnico profissionalizantes, as parcerias têm que ser autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação. Neste caso em particular, a instituição não precisa estar credenciada, né? A parceira não precisa estar credenciada para ofertar ensino médio, tá? Ao contrário do caso da parceria no técnico profissionalizante. Mas eu preciso comprovar de que forma eu estou fazendo essa parceria para fins de atendimento do que está disposto na resolução do Conselho. Conteúdo futurão. Quem trabalha com dependências, como fica? Não está impedido, pode continuar fazendo. Não mudou nada em termos desses itens, né, em termos de legislação. O que estiver sendo atendido por dependência na legislação atual continua valendo. Desconheço, salvo o melhor juízo, mas não vi qualquer tipo de alteração em termos das normas que tratam da questão da dependência. Você pode continuar utilizando. Aí é uma questão de escolha da escola dentro da sua proposta pedagógica. Jean Carlos Souza. Já iniciamos agora em 2021. Utilizamos o material didático da Pitágoras. Desta forma, estamos utilizando o itinerário em matemática e língua portuguesa e também o projeto de vida. Atende esse início? Olha, em princípio, sim. Se você estiver atendendo no máximo, se você ao final do ensino médio tiver no máximo 1.800 horas para formação geral básica, a forma como você vai organizar os itinerários, e se na parte dos itinerários não tiver reforço de BNCC, você está atendendo da maneira que você achar mais adequada. Não existe, inclusive, um número mínimo de itinerários a serem ofertados por escolas privadas, tá, gente? Então, é uma questão de escolha, e, via de regra, os sistemas de ensino nacionais têm acompanhado o que está colocado no âmbito da legislação de maneira global. Para te dizer, assim, com certeza, se você está atendendo tudo que tem que colocar, só se eu fizesse análise do seu currículo, mas, de qualquer maneira, isso será feito devidamente na supervisão e vai orientar vocês sobre esse processo. Só olhar e sempre ter em mente de que, muito mais que a questão da supervisão no processo, para as escolas privadas, a grande finalidade é a preparação para o acesso ao ensino superior, né? Então, nesse caso, é bom você estar bem alinhado depois, ao longo do tempo, com as formas como vão vir o Enem e os próprios vestibulares, tá? Porque eles também vão mudar, eles vão ser de duas etapas, né? Uma etapa de BNCC e outra etapa relacionada à questão dos itinerários e os cursos superiores que o aluno vai fazer. Mais ou menos como é o vestibular da Unicamp, uma etapa comum para todo mundo e a segunda etapa com provas de acordo com o curso que o aluno vai fazer. A pergunta do Eric. Existe uma rede de compartilhamento de itinerários, trilhas, eletivas e instituições outorgadas para facilitar a busca de parceiros na constituição da identidade para o novo ensino médio de uma escola? Desconheço, o que a gente tem no Conselho Estadual de Educação, o currículo base do território catarinense, que já elenca uma série de trilhas de aprofundamento e eletivas que a rede estadual vai ofertar, e aí, eventualmente, as redes, os sistemas, né, privados de ensino têm trabalhado nesse processo, porque eles já preparam material didático para organizar, mas que exista credenciamento ou certificação de itinerários, com exceção do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para itinerários técnico-profissionalizantes,
não existe no Brasil. É possível que no futuro até possa aparecer, mas a legislação não prevê esse tipo de organização, até porque cada sistema estadual pode ter uma forma diferente de fazer essas validações, tá? Karine Morosino. A implantação oficial e obrigatória da primeira série do ensino médio não era neste ano de 2021? Não, Karine. A lei falava em cronograma de implementação do sistema de ensino. Aliás, é um negócio muito interessante porque eu fiquei quase rouco, já ainda no Conselho Nacional de Educação, para alertar todo mundo de que não existia na lei a obrigatoriedade de ofertar em 2021. O que havia era uma questão relacionada à adequação da base, que aí tem a ver com a formação geral básica, e a adequação da base eu posso fazer também no currículo antigo, né? Na verdade, o CNE até relaxou um pouco sobre isso, porque ele entendia que não valia a pena a escola ter que fazer uma adequação da base no currículo antigo, para depois fazer novamente no currículo novo. Mas a lei ela é bem clara que fala em cronograma de implementação de acordo com os sistemas de ensino, e mais recentemente, a ser estabelecido pelos sistemas de ensino, e mais recentemente o CNE, atendendo uma consulta que foi feita, ele definiu mais explicitamente a questão de 2022 por conta, basicamente, da necessidade de atender as 1.000 horas anuais previstas na lei. Então, já que vai ter que fazer a ampliação de carga horária para muitas escolas, que já seja dentro do novo currículo, por isso é que foi colocado esse prazo de 2022. 2021 era a escolha. Cada um já podia começar a fazer, ninguém estava proibido de fazer, mas não era obrigatório para todos, não. Lotário Staub. Haverá financiamento para as parcerias? Depende de financiamento com parceria pública, Lotário, porque para a escola privada o financiamento é feito com a própria mensalidade que é cobrada do aluno. No caso das escolas públicas, as parcerias no itinerário técnico profissionalizante com instituições públicas, pode ser financiado com Fundeb. Mas é isso que tem, não vai ter um financiamento específico para você estabelecer oferta em parceria. Que eu desconheço, pode ser até que venha a surgir no futuro, mas não no momento. Conselheiro Eduardo, presidente Oswaldir, eram estas as perguntas que recebemos até às 15 horas e 56 minutos. Tudo bem, muito obrigado. Devolvo a palavra aí ao presidente, mais uma vez agradecendo, né, a atenção de todos, espero que tenha sido útil e possa ajudar vocês nesse processo, sempre lembrando, né, presidente, que qualquer outra dúvida, aliás, nós podemos fazer mais desse tipo de evento, aí fica a critério até do pedido das próprias instituições ao presidente, né, hoje ficou mais fácil, né, com a questão das plataformas digitais, e ao mesmo tempo também lembrar que vocês podem encaminhar consultas ao conselho, né, que a gente, dentro das devidas comissões, faz os pareceres ou encaminhamento de respostas, né? Obrigado. Um abraço, gente. Se cuidem aí. Nós aqui agradecemos, professor Eduardo. Eu, como falei ali no início, né? Nós aqui em Santa Catarina somos privilegiados, né? Porque nós temos, sem sombra de dúvida, hoje, uma das pessoas mais conhecedoras, em especial, desse novo ensino médio. Eu costumo dizer, inclusive, que esse novo ensino médio tem todas as digitais do professor Eduardo, e por isso é sempre muito bom ouvi-lo, e ele esclarece, porque é um modelo novo, na verdade, são muitas as dúvidas, como o próprio professor Eduardo acabou de falar, né? Eu pergunte ao conselho, encaminhe as suas consultas, seja por e-mail. Eu até aconselho, já nós estamos falando na Comissão de Educação Básica, né, que apesar de nós termos essa comissão especial, mas nós temos a nossa Comissão de Educação Básica, né? Então, toda e qualquer dúvida, né, que qualquer um dos senhores, das senhoras tiverem, encaminhe para básica@ce, ou, enfim, qualquer contato do conselho, nós, obviamente, estaremos respondendo e tentando esclarecer. Mas eu vou aproveitar, sabe, professor Eduardo, ainda há pouco, quando o senhor falava em parcerias, né? Em parcerias, o senhor fez menção a um detalhe que é muito importante. Credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, credenciada pelo Ministério da Educação. E por que eu estou fazendo em especial essa referência, né?
Porque, lamentavelmente, nós recebemos no Conselho inúmeras denúncias de instituições não credenciadas atuando, se dizendo credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação, pelo Ministério da Educação, né? E eles são usados, inclusive eles usam números de pareceres que não existem, né? Então, por favor, né, nos ajudem a observar esse detalhe. Quando tem aí um outdoor dizendo, olha, EJA credenciado pelo MEC, esquece, não existe isso. Não existe. Curso técnico credenciado pelo MEC das instituições privadas, não existe. É fraude. Esses alunos, eles estão sujeitos, infelizmente, a ter os seus certificados não validados, né? E são instituições que vêm do estado X, do estado Y. Se eles estão atuando em Santa Catarina, dizendo que estão credenciando em outro estado, não vale. Então, é uma observação que nós precisamos muito estar sempre alertando, porque existem inúmeros. Todo dia. Eu hoje recebi, no mínimo, dois pedidos de informação de instituições que atuam em Santa Catarina se dizendo credenciadas pelo Ministério da Educação, pelo Estado X, pelo Estado Y. Então, tome cuidado no estabelecimento dessas parcerias. Mas, mais uma vez, eu quero colocar o Conselho à disposição. Nosso compromisso... Presidente, antes que o senhor encerre, nós recebemos aqui 3 questionamentos. Eu acho justo atendermos, havendo disponibilidade do conselheiro Deschamps. Com certeza faremos isso, com certeza. Okay. Mas, olha, só para já encerrando, e aí fica melhor, né? O conselheiro Eduardo, ele responde e já pode encerrar, tá ok? Então, mais uma vez, o nosso compromisso de oportunamente conversarmos. Nós temos aqui solicitações de uma conversa exclusiva para a EJA. É verdade, essa é uma boa opção. Enfim, encaminhe todas as dúvidas, sugestões ao Conselho, porque nós queremos, sim, continuar, né, esse diálogo com todas as instituições. Eu tenho dito, professor Eduardo, Felipe, professor Raimundo, né, que esse é um ciclo, né, é um ciclo de conversas que nós queremos ter com todas as instituições, seja da rede privada ou da rede pública de ensino. Então, eu devolvo a palavra ali para o professor Felipe Felizbino, para que faça, então, as perguntas ao professor Eduardo. Professor Felipe. Ok. Edilaine, se recebemos um aluno aprovado no primeiro ano do ensino médio, no modelo antigo, ele terá que se adaptar no segundo ano, cumprindo os itinerários formativos do primeiro ano da nova escola? Edilaine, de novo, eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso, de um aluno de modelo antigo migrar para uma escola de modelo novo. O que vai acontecer é um aluno do modelo novo migrar para uma escola de modelo antigo, porque a partir do ano que vem todo mundo vai ter que estar na mesma página, entende? E aquilo que eu disse, aí se acontecer isso, significa dizer que a escola de origem dele não cumpriu a legislação. Aí nós vamos ter que fazer uma análise, inclusive, de que forma vai ser dada a comprovação de atividades por conta do aluno. Vou repetir, a hipótese de ter um aluno numa escola no modelo antigo, migrando para uma escola de modelo novo, é só se a escola de modelo novo, ela começou o novo ensino médio esse ano. Aí vai ter que fazer uma série de ajustes, tá? Em termos do que você vai ter em termos de currículo. É aquela coisa do aluno vir de uma escola de tempo parcial para uma escola de tempo integral. O que eu vou considerar nessa composição para poder validar ele dentro do meu novo currículo. Eu recomendo, por isso que eu digo, eu recomendaria verificar o que ele não fez e fazer algum tipo de adaptação para aquilo que faltou ele fazer. Tá? Mas a partir do ano que vem, não tem mais como acontecer isso. Tá? A segunda pergunta vem de Eleni. Né? Ela já foi trabalhada aqui na fala do professor Deschamps, mas é interessante
reforçarmos. A carga horária trata-se de hora-aula ou hora-relógio? A carga horária está na lei. Aliás, toda a carga horária que está na lei no Brasil é hora-relógio. A gente é que resolve organizar em hora-aula, gente. Mas carga horária que está na LDB é sempre hora-relógio. Não existe hora-aula para fins legais. Existe hora-aula para fins normativos. A hora-aula é uma forma que eu vou organizar a distribuição dos conteúdos dentro da carga horária de hora-relógio. Mas cargas horárias totais sempre é hora-relógio, gente. 1.800 horas relógio, 3.000 horas relógio. Se você vai transformar isso em 2.160 horas aula de 50 minutos, é um problema seu. Mas 2.160 horas aula de 50 minutos equivale a 1.800 horas relógio. Então, sempre fazer essa conta, tá, gente? É simples. Pega o número de aulas que você tem, multiplica pelo número de minutos que você tem e divide por 60. Você vai ver se vai ter cumprindo a carga horária relógio que é necessária, tá bom? Mas assim, ó, é importante colocar, isso é uma interpretação bem comum, tá, gente? Eu tenho feito algumas orientações aí, normalmente a gente gasta uns 15 minutos iniciais conversando sobre isso na hora de analisar a matriz curricular, que aliás a assessoria técnica do Conselho também sempre tem que fazer conta ali. Vandilma, o Enem e vestibulares sofrerão as mudanças em 2023 apenas? 2024. Quando tiver o terceiro ano colocado. Eram estas as últimas 3 perguntas. Obrigado, conselheiro Deschamps. Nada, meu amigo. Sucesso aí. Obrigado mais uma vez a todos, né? É lógico que a gente tem situações muito diferentes, né? Aquela pergunta que foi feita ainda há pouco sobre a questão do aluno que está no currículo antigo para ir para o currículo novo, é só para o caso de escolas que já começaram no currículo novo esse ano, aí essas escolas devem talvez receber transferência de alunos em outra condição. E aí sempre, gente, eu quero só reiterar isso, tentar fazer o melhor ajuste possível para que o aluno não tenha prejuízos, tá? Esse vai ser o ponto, porque aí a gente vai passar um bom período de adaptações que vão ter que ser realizadas entre escolas ao longo desse tempo. É análise de currículo mesmo, verificar o que ele fez, o que ele não fez, o que ele poderia ter feito para fins de cômputo de carga horária, tá bom? Mas é isso. Obrigado mais uma vez e eu acho que a gente ainda vai ter outros momentos aqui para poder conversar com vocês, né? E aí é só conversar com o presidente do conselho que ele organiza esse processo todo de atendimento. A gente aqui como conselheiros estamos à disposição para poder contribuir e colaborar com cada um de vocês, né? Mais uma vez agradecer ao Felipe, ao Raimundo, né, ao presidente Oswaldir, ao Sérgio, que operacionalizou aqui tecnicamente, a Andréia e toda a assessoria técnica do Conselho, a Patrícia também, que tem dado apoio, a toda a assessoria técnica do Conselho que está nos auxiliando aí para que a gente possa auxiliar as escolas nesse momento, tá bom? Um grande abraço, boa tarde, até a próxima. Obrigado a todas e a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, e então. Pode perguntar ao conselho que ele responderá. Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Felipe, um grande abraço, obrigado.